Fala pessoal, então nesse vídeo nós vamos falar por fim da nossa área de trabalho aqui do Revit, onde nós realmente desenvolvemos nosso modelo e criamos o nosso projeto. Então vamos lá, o Revit trabalha com essa aba, com essa janela, mas diferente de de outros softwares, a gente pode abrir múltiplas visualizações aqui dessa aba. Vejam que ele aparece aqui como se fosse um navegador web, então a gente pode ter múltiplas vistas abertas aqui para trabalhar em separado. Para facilitar a visualização, eu vou inserir uma parede de forma bem simples aqui, sem muita configuração, só para que a gente consiga visualizar um elemento na nossa área de trabalho, tá? Então agora, por exemplo, se eu vier aqui nessa casinha, aqui em cima na nossa barra de acesso rápido, nós conseguimos ativar uma vista 3D. Vejam que agora, como eu falei, nós já temos algumas paredes aqui modeladas, né? E eu posso aqui mover nosso projeto através do botão do meio do mouse, tá? Que é o comando PAN. Então, clicando no botão do meio do mouse, a gente já navega pelo projeto. Isso vale também para todas as outras vistas, tá? Se eu segurar o botão do meio do mouse, a gente navega. Posso dar zoom rodando a bolinha do mouse, isso vale também para a nossa vista 3D. Se eu clicar num elemento, nós selecionamos ele, tá? Aqui, por exemplo, clicando numa parede, essa parede é selecionada. E uma coisa bem interessante do Revit, né, de todos os outros softwares BIM, vou até fechar aqui para abrir estas vistas lado a lado. Vejam que quando a gente seleciona, por exemplo, um objeto, um elemento em uma das vistas, esse objeto é automaticamente selecionado na outra, porque a gente está tratando do mesmo elemento, tá? Eu não fiz aqui uma parede em 2D e depois levantei ela em 3D. Quando eu crio a parede na planta baixa, essa parede é automaticamente criada lá na vista 3D. Tá? Ela é um modelo que realmente aqui são vistas do mesmo modelo. Se eu, por exemplo, colocar uma porta aqui na planta baixa, essa porta também vai ser colocada lá na nossa vista 3D. E da mesma forma, se eu abrir uma vista de um corte, uma vista lateral, a gente também vai ter essa representação automaticamente acontecendo lá. Por exemplo, esses elementos que nós vemos aqui em volta são elevações. Eu posso vir aqui e dar dois cliques na pontinha, ele vai me levar automaticamente para essa vista. Então vejam, eu vou colocar ela aqui embaixo. Ó. Da mesma forma, se eu alterar a porta de lugar aqui para outra lateral, eu posso só clicar e arrastar, isso já se reflete automaticamente em todas as vistas. Tá? Posso também, por exemplo, vejam que aqui a nossa parede está passando por cima do nível, né? Eu não quero que isso aconteça, eu gostaria que essa parede fosse até o nível 2. Isso a gente pode alterar na configuração dessa parede, aqui na altura dessa parede, e ela automaticamente vai alterar em todas as outras vistas. Aqui, na vista do nível 1, aparentemente não mudou nada, mas se a gente vier aqui na vista do nível 2, vejam que a representação dessa parede já está diferente. Ele já está aparecendo como se fosse uma simples projeção da parede, sabe? Uma vista, uma linha mais fina, que quer dizer que essa parede está parando no nível inferior. E eu posso selecionar todas as nossas paredes aqui no nosso modelo. Se eu vier aqui nessa nossa aba lateral de propriedades e falar que a restrição superior da nossa parede é o nível 2, vejam que automaticamente o Revit vincula a altura das nossas paredes ao nível 2. E qual que é a grande vantagem da gente fazer essa vinculação? Se eu vier aqui e alterar o nível 2 para, por exemplo, 3,15 metros, aqui considerando que a gente está trabalhando em milímetros, vejam que automaticamente todas as paredes são deslocadas. Eu vou utilizar aqui o comando mover para talvez ficar mais claro. Se eu subir o meu nível aleatoriamente, vejam que todas as paredes sobem junto. Além disso, nós temos algumas particularidades. Eu vou voltar aqui para os 3,15 metros. Se a gente estiver numa vista 3D, quando a gente segura o Shift e arrasta, nós conseguimos fazer esse orbit, né? Esse comando de girar e olhar em volta da nossa vista. Tá? E falando em seleção de elementos agora, se eu clicar em um elemento, eu posso selecionar ele, lembrando que selecionando um elemento em uma vista, a gente seleciona ele em todas as vistas do nosso projeto. Se eu quiser selecionar mais de um elemento, eu posso segurar o botão, a tecla Ctrl do teclado, vejam que aparece um maisinho ao lado do meu mouse, e eu posso ir selecionando demais elementos. Se eu quiser desselecionar, tirar algum elemento que eu selecionei, eu seguro a tecla Shift e aparece um menos
ao lado do meu mouse e eu posso retirar qualquer elemento. E além desse modo de seleção individual, nós também podemos selecionar através de janelas de seleção, muito similar ao AutoCAD. Se a gente clica do lado esquerdo e segura e arrasta o mouse, da esquerda para a direita, nós selecionamos tudo aquilo que nossa janela cobre completamente. Tá? Então vejam aqui que eu estou pegando apenas as paredes que eu cubro completamente. Aqui eu cobri a porta, ele já selecionou também. Tá? E se eu selecionar da direita para a esquerda, é tudo aquilo que a nossa janela de seleção encosta. Então, por mais que eu não esteja selecionando toda a parede, cobrindo toda a parede, basta eu tocar com a janela de seleção que ela já é selecionada pela janela. Tá? São opções aqui para facilitar a nossa seleção de elementos durante o desenvolvimento do projeto. Tá? Além disso, eu vou maximizar aqui a nossa vista 3D, eu vou voltar aqui e pedir para voltar para guia vistas, para vistas com guias aqui em cima, tá? E aqui a gente pode, por exemplo, controlar nosso estilo de visualização. Então aqui, por exemplo, nós estamos no modo de linha oculta, que é essa vista branca, basicamente, e a gente pode trocar por uma vista sombreada. Então aqui a gente já passa a ter cores nos elementos e o efeito de luz e sombra. De uma forma similar, nós podemos trabalhar com cores consistentes, onde a gente tem as cores, mas não tem mais o efeito de luz e sombra. Nós podemos trabalhar com texturas, nós podemos trabalhar também com uma visualização mais realista, que aqui é uma visualização um pouco mais pesada, e claro que, como aqui a gente não tem nada aplicado, nós, né, não vemos muita diferença, tá? Eu vou deixar aqui nessa vista de cores consistentes, por enquanto, que é uma vista que eu acho um pouco mais interessante. Inclusive, nós podemos fazer a mesma configuração em qualquer uma das outras abas, tá? Inclusive aqui na elevação. Falando da nossa vista 3D, que é uma vista que tem algumas funções diferenciadas, nós temos aqui nosso navegador, que também a gente pode clicar e arrastar por ele. Tá? Se a gente quiser uma vista frontal na planta, ou de planta no 3D, a gente pode ir navegando por aqui. E até o momento nós estamos utilizando o que o Revit chama de vista ortogonal. Se eu clico com o botão direito no cubo aqui, vejam que está ativado vista ortogonal e eu posso trabalhar com uma vista em perspectiva, que é uma vista um pouco mais realista, talvez, uma vista um pouco mais agradável, um pouco mais bonita. Acho que eu falei bastante aqui sobre a nossa área de trabalho. Eu vou parar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente fala sobre as configurações iniciais já do nosso projeto, como que a gente configura unidades, como que a gente salva o projeto e tudo mais que a gente precisa para dar início ao desenvolvimento em si do projeto. Beleza, pessoal? Vejo vocês então no próximo e se ficar alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários. Até mais!